Mas Henrique, e quais são os procedimentos de avaliação que nós utilizamos no processo de avaliação psicológica? Que procedimentos nós utilizamos? Nós usamos uma infinidade de processos categorizando, né? Nós usamos primeiro a entrevista psicológica, que é o ato de você conversar livremente com o paciente. Ela pode ser estruturada, ter um conjunto de perguntas que você vai fluindo. Ela pode ser semi-estruturada, você tem as perguntas, mas você não segue ela rigidamente, você deixa a coisa mais fluida, eventualmente perguntando, questionando, que é mais o modelo que a gente mais usa. E ela pode ser mais aberta, que você começa um bate-papo e deixa a pessoa falar. Você informa que você vai tomar nota, mas deixa uma conversa mais livre, ou seja, uma entrevista que você vai deixando a fluidez tomar conta. Que é o modelo mais assim, usual, né? Quando a gente ganha performance e está trabalhando já muito bem com a entrevista, a gente deixa o bate-papo correr de uma maneira mais livre, de uma maneira mais branda, e o processo todo ele é desenvolvido a partir daí. Claro, normalmente nós combinamos métodos, nós usamos a entrevista com o uso de ferramentas. Outras vezes a gente combina técnicas, tá? Então, por exemplo, usamos também a observação comportamental, que é um método que gera muita informação, tá? A gente vai prestar atenção durante as sessões ao comportamento do indivíduo para que a gente possa entender o funcionamento psíquico e muitas vezes perguntar sobre o funcionamento dele fora da sessão, né? E fazer observações comportamentais específicas, né? Testagem psicológica, o terceiro método, né? A gente usa um conjunto de ferramentas e testes psicológicos, né? Para que a gente possa avaliar algum aspecto específico, tanto processos de testagem psicométrica quanto testagem projetiva. Medição biopsicofísica, nós também avaliamos aspectos da motricidade, né, avaliamos um conjunto de propriedades que a gente consiga ter um conjunto de processos onde avaliamos sensação, percepção, processos que envolvem o próprio corpo, né, de medição biopsicofísica com ferramentas específicas para fazer medição desse aparato, né, a mensuração neuropsicológica, que aí a gente vai medir especificamente, sobretudo para pessoas que têm déficits intelectuais, para pessoas que estão precisando, né, muitas vezes a sessão integrativa ela vai estar trabalhando com pessoas com a necessidade de que você possa entender especificamente esses processos neuropsicológicos, né? Identificar alguma disfunção, identificar alguma potencialidade. Às vezes a avaliação a gente está voltada para identificar aspectos, vamos dizer assim, over, né, a mais, ou seja, uma função que a pessoa usa exacerbadamente, a pessoa tem uma super audição, a pessoa tem um QI muito alto, e a gente vai poder entender como é que isso se dá na vida dela, porque às vezes ela não está lidando com todo o potencial que ela poderia, porque ela tem uma função, um conjunto de funções que se sobressai, mas que ela ainda não aprendeu a utilizar aquela função, né, no ambiente de trabalho, nos ambientes que ela poderia estar tendo esse retorno. E um tipo novo, o nosso sexto tipo, que é a modelagem computacional. Muitas vezes a gente tem alguns sistemas, alguns processos, né, onde já existem sistemas computacionais e a gente vai capturar aquelas informações daquele paciente para desenvolver um trabalho mais pleno. De forma geral, os tipos de avaliação que nós utilizamos estão muito centrados na entrevista, tá? Porque nós pensamos o tempo todo na parte, vamos dizer assim, de desenvolvimento da psicoterapia integrativa, que menos é mais. Então usamos o básico, entrevista psicológica, tá? Testagem psicológica, seja por ferramentas que outros profissionais podem usar ou ferramentas exclusivas da psicologia, para o caso de quem é psicólogo. Mas nós usamos basicamente essas duas e o terceiro tipo mais comum são as observações comportamentais, porque nós somos muito focados no processo de desenvolvimento de novas rotinas, de desenvolvimento de novas aprendizagens, de habilidade social, né, e de desenvolvimento de novas rotinas comportamentais, porque nós focamos muito o nosso trabalho no processo de transformação, no processo de mudança, no processo de desenvolvimento de novos hábitos compatíveis com o interesse de cada pessoa. Então, ou seja, a gente vai lidar com
procedimento de avaliação adequado àquele momento, àquele cliente, àquela situação específica que nós lidamos no processo de desenvolvimento da psicoterapia integrativa.